Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Akil e neste episódio do AT com AT nós vamos estudar, começar a ler e a compreender Gênesis 5, aonde conheceremos o primeiro Sefer Toledot da Bíblia hebraica, que na realidade não é uma cronologia, mas uma genealogia que liga Adão até Noé. Vamos começar? Muito bem. Vamos então começar entendendo, não é? Que Gênesis 5, ele é, como eu disse há pouco, o primeiro Sefer Toledot da Bíblia hebraica. E ele contém uma genealogia que vai ligar Adão até Noé. Veja, essa genealogia não é uma cronologia, tá? É uma genealogia, então vai mostrando as gerações. É por isso que é Sefer Toledot. Sefer é livro e Toledot é o quê? Gerações. Então, Sefer Toledot é uma relação construta que nós temos em hebraico que vai formar livro das gerações. Esse Sefer Toledot, né, que é o primeiro, né, Sefer Toledot da Bíblia hebraica, ele tem uma estrutura geral. Ele tem uma introdução, né, do verso 1 ao verso 2. Depois nós vamos ter 9 sessões, do verso 3 até o verso 31, e teremos uma conclusão no verso 32, tá? Essa parte central das 9 sessões, como vocês estão vendo aqui no slide, também tem uma estrutura fixa em todo ele, né? A gente vai ler e nós vamos entender. Essas 9 sessões, elas começam falando, né? O fulano, Adão, viveu tantos anos e gerou uma outra pessoa, o Beltrano, né? E viveu fulano, depois que gerou o Beltrano, tantos anos, e gerou filhos e filhas, né? E no terceiro momento, concluindo essa sessão, vai estar, e foram todos os dias do fulano lá, né? X anos, e ele morre. Então, essa estrutura fixa vai se repetir em 9 sessões. Então, vamos começar a ler o texto e vamos começar a entender, né? Diz lá, então, na introdução. Este é o livro das gerações de Adão, né? De Adão, né? No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou pelo nome Adão no dia em que foram criados. E aqui, então, é bem interessante porque a gente vai ter uma mistura de tradições, né? Nós vamos ter referências a Gênesis 1 e referências a Gênesis 2, né? Nós vamos ter aqui o livro da geração de Adão no dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Isso aqui é um texto de Gênesis 1, né? Esse texto, quando vai falar, né, que criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, Gênesis 1. Mas depois, e ele continua, e macho e fêmea os criou e os abençoou e chamou pelo nome Adão, no dia em que foram criados. Isso já é Gênesis 2. Porque em Gênesis 2 é que a gente vai ter a palavra Adão, né? Adão ali sendo falado, tá? O que eu começo falando? Então, livro das gerações, né? É uma expressão única na Torá e para nós cristãos é um link interessante. E é bem interessante mesmo, né? Porque se em Gênesis 1 a expressão vai se referir ao primeiro Adão, às gerações do primeiro Adão, lá em Mateus capítulo 1 vai se referir ao quê? As gerações de Jesus, ao segundo Adão. Então veja que interessante, até mesmo Mateus provavelmente pode ter pensado nisso, porque Mateus começa falando isso, livro das gerações de Jesus Cristo. É bem legal isso, né? Função dessa introdução, fazer uma breve revisão da criação do homem, utilizando elementos de Gênesis 1, como eu acabei de explicar, e elementos de Gênesis 2, ok? Vamos lá? Primeira sessão. E Adão viveu, eu estou falando Adão porque é como está na tradução, mas a gente sabe, é Adão, né? O ser humano, né? E Adão viveu, mas está se referindo àquele primeiro ser, né? Aquele primeiro. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. E chamou seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Então, Adão aqui é o homem, é o ser humano, é aquele primeiro homem que Deus criou, né?
a longevidade. Isso é sempre uma coisa muito debatida, né? Muito debatida mesmo nas genealogias. Como é que pode? Por que que, né? Várias teorias são postas por conta dessa longevidade. Então, coloquei algumas aqui. Primeiro, ela é simbólica, tá? Era uma maneira de expressar a importância dessas pessoas no mundo pré-diluviano. Então, poxa, vivia muito, olha como é que essa pessoa, ela era realmente uma pessoa sem igual, né? Segunda, é literal. Deus permitiu que as pessoas vivessem um longo período de tempo para que a humanidade se desenvolvesse e por causa das diferenças de clima e de ambiente antes do dilúvio. Então, era literal mesmo. Antigamente não tinha a poluição que tem hoje, não tinha as doenças que se tem hoje, né? Que se tinha, né? Então, elas viviam muito mesmo. Era natural se viver muito. Estranho é viver pouco, né? Terceira, foram calculadas num sistema de contagem diferente adotado pelos povos do Oriente Próximo. É possível? É, mas que sistema diferente é esse? A gente não sabe, né? Quarta, os números fazem uma referência ao período de duração de certas dinastias. Enfim, se a gente for procurar muito detidamente, vão ter muitas outras possibilidades. Só que não se tem como pensar muito sobre isso, porque o que nós temos é o texto. A gente não tem uma explicação de por que viviam tanto. A própria Bíblia não nos explica isso. O fato é, a conclusão que se tira de todas essas teorias é o que eu resumi aqui. Olha, mas apesar de serem longevos, os homens morriam. Foi o comer do fruto ou a maldição de Deus que trouxe efetivamente a morte sobre o homem? É uma questão aberta a se pensar, a se debater, né? Então, ele come do fruto e ele efetivamente morre? Ou foi aquela maldição que Deus colocou? Olha, agora você, né? Então, percebe que são perguntas que nós temos, observações que fazemos ao texto, mas que a gente não encontra uma resposta, né? Nós encontramos possibilidades de explicação. E é assim mesmo. Estudar a Bíblia, às vezes, vai nos fazer ter contato com muitas perspectivas, mas muitas vezes essas perspectivas elas vão ainda deixar a explicação em aberto, né? Mas veja, o importante aqui, eu creio, não viveu eternamente. Isso não existe, não existia antes, né? Eles viveram muito, mas morreram. Pode ter sido uma questão climática? Pode, né? A gente sabe que quando a gente vive num lugar sem poluição, num lugar sem, né, as mazelas que a nossa terra sofre hoje, vivem mais. Né? Uma pessoa que vive no interior, que vive mais em contato com a natureza, que vive sem o estresse da atualidade, certamente vivia-se mais. Mas, né, o que a Bíblia nos relata é isso, né, que eram pessoas muito longevas. E isso foi desaparecendo, essa longevidade. Né? Vamos avançar. Seção 2 e seção 3. E viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 anos e morreu. Né? Então, é aquela estrutura básica, né, que eu falei na introdução. Seção 3. E viveu Enos, 90 anos, e gerou Cainã. E viveu Enos, depois que gerou a Cainã, 813 anos e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Enos, 905 anos, e morreu. E aqui o nome, né? Então, 7, quer dizer determinado ou definido. Foi o filho que substituiu Abel, né? Enos, mortal, ou homem, também pode ser, né? Enos, homem, né? Então, estamos sendo apresentados, né, aos grandes homens, aos principais homens aqui. Seção 4, e aqui a gente vai ter 3 sessões, né? Seção 4. E viveu Cainã 70 anos e gerou Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Cainã, 910 anos, e morreu. E viveu Maalalel 75 anos e gerou a Jarade. E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 830 anos gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Maalalel, 895 anos e morreu. Seção 6.
E viveu Jared 172 anos e gerou a Enoque. Opa, agora sim chegamos no centro aqui, né? E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared, 62 anos e morreu. Então aqui Cainã, quer dizer, plena, aflição, pena, aflição, adquirido, possuidor, também é outra possibilidade. Maalalel, santo Deus ou louvor a Deus, e Jared, descerá ou descendente. É muito importante essas explicações, essas possíveis etimologias para esses nomes, porque na conclusão eu vou mostrar para vocês o que acontece se a gente ler na sequência cada um desses nomes. Vamos lá, a gente vai chegar lá, vamos lá. Seção 7. Então, estamos na 7ª sessão. Viveu Enoque 75 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 375 anos e andou Enoque com Deus. E não era mais, pois Deus o tomou. E aqui é o ponto aqui especial da nossa genealogia, né? Então, verso 21, Enoque, quer dizer ensino, consagrado, dedicado, e é muito interessante essa questão do ensino, porque daqui a pouco a gente vai ler umas coisas especiais sobre o Enoque, e tem muito a ver com o ensinamento, com sabedoria, né? Então, este Enoque, é muito importante isso, não deve ser confundido com o Enoque da linhagem de Caim, o filho do primeiro assassino, né? Porque esse Enoque aqui, ele é realmente um ser especial, né? Então, o 7º da linhagem de Caim foi o perverso Lameque, um homem muito distante de Deus e transgressor. A gente já viu isso. Se você não assistiu o vídeo, né, sobre os descendentes de Caim, né, você assista, né? Tem aqui no nosso canal. Eu vou colocar o link aqui em cima, tá? Então, o 7º da linhagem de Caim foi o Lameque, foi realmente alguém que andou distante com Deus, foi transgressor, teve 2 mulheres, enfim, né? Com quem a descendência de Caim alcançou o auge da impiedade. Nós falamos sobre isso também nesse vídeo, né? Já o 7º da linhagem de Sete, né? Enoque, foi o homem que andou com Deus e Deus o tomou para si. Então é bem interessante isso. Se a gente contar a ordem aqui dos nomes, né, de abertura da sessão, a gente vai ver, ó, primeiro foi Adão, depois foi Sete, Enos, Cainã, Maalalel, aí eu vou ter o Gerade e o Enoque. Então eu vou ter 7, né, 7. E depois vai ter o Matusalém. Então percebe que é o 7º, né, 7º. Estou na 7ª sessão com o 7º aqui personagem. E você já sabe, né? 7 é um número muito especial, é um número da perfeição, né? E vamos então comentar um pouquinho mais sobre o Enoque, né? Então, verso 24 vai dizer: no meio de um capítulo cheio de morte, há esperança. Por quê? Porque vai dizer: andou Enoque com Deus e já não era. Né? E aqui a palavra em hebraico, que a gente vai traduzir por já não era, né, em português, é Ve-ei-neno, que no Targum de Onkelos e no Targum de Jerusalém vai traduzir como e já não era, como a gente faz aqui. No Targum de Jonatas vai dizer e ele já não estava entre os peregrinos da terra. Então percebe que o que a expressão quer dizer é que o Enoque ele deixou de estar presente aqui na terra. Ele já não foi mais encontrado, ele já não foi visto por mais ninguém, e ele não apareceu mais em nenhum lugar, ele simplesmente sumiu, né? E segunda observação que eu faço desse verso, do verso 24, é essa: porque Deus o tomou para si. E é uma coisa bem interessante, porque a gente vai ter 2 personagens emblemáticos no Antigo Testamento, o Elias e o Enoque, né? Na realidade, o Enoque e o Elias, né? Que tiveram essa experiência de serem tomados por Deus, né? Pois ambos tinham o quê? Uma profunda fé em Deus. Isso é bem interessante. O Enoque sobe, né, com a carruagem, né, num turbilhão de fogo, né, aquela história toda, né? Mas depois eu vou fazer um videozinho sobre o Enoque para vocês, mas sobre o Elias, né?
para vocês. Mas é bem interessante isso, né? Porque são os dois personagens aqui do Antigo Testamento que vão, de certa forma, sumir, né? Nós ainda vamos ter, mais para frente na Torá, no livro de Êxodo, a figura do Moisés, né? O Moisés, ele morre. O texto diz lá no final de Deuteronômio que o Moisés morre, né? Mas Deus o sepulta. Então ninguém sabe onde está o corpo de Moisés, né? O corpo o Elias e o Enoque, eles, na realidade, não foram sepultados. É isso que os aproxima, né? Não ter um sepultamento, nem falado, ó, Deus sepultou eles morreram. Não, eles não morreram. O Moisés morreu, né? Mas o Enoque e o Elias, eles não morrem. Eles são assuntos ao céu, né? Eles são tomados pelo Senhor, né? E, obviamente, por conta desse personagem, né? É da 7ª sessão, é o sétimo, é o primeiro a ser, né, levado pelo Senhor, que vão surgir, então, muitas lendas sobre o Enoque. Eu queria compartilhar 3 com vocês. Vamos lá? Vamos ler, né? Porque eu preciso ler, porque é muita coisa. Então, primeira coisa. Primeira lenda. Tem muitas, tá? Eu selecionei 3, tá? Quando ele foi levado, primeira, quando ele foi levado ao céu, lá foi transformado por Deus no anjo Metatron. Neste momento, seu corpo tornou-se fogo celestial, sua carne tornou-se chama, suas veias, fogo, e seus ossos, brasas ardentes. A luz de seus olhos, claridade celestial. E sua constituição, um fogo consumidor. À sua direita cintilavam chamas de fogo, e à sua esquerda ardiam tochas de fogo. E por todos os lados ele era cingido por tempestade, redemoinho, por furacão e soar de trovões. Então aqui mostra o que acontece com o corpo do Enoque, né? Ele se torna um anjo, nesse anjo Metatron, que é um anjo muito poderoso. Uma hora a gente vai conversar sobre esse anjo, principalmente à luz da cabala judaica, tá? Segunda lenda envolvendo o Enoque. Depois de viver um longo tempo afastado dos homens, foi mandado que Enoque ensinasse a eles os caminhos em que devem andar e as obras que devem praticar, a fim de viverem em conformidade com Deus. Assim, ele fez por muito tempo, até que Enoque convocou todos os habitantes da terra, lógico, daquele lugar que ele morava, né? E disse-lhes que foi chamado para subir ao céu. No 7º dia, após este aviso, Enoque foi levado ao céu numa carruagem de fogo puxada por cavalos flamejantes. Então aqui já é até uma aproximação dele com Elias, né, que sobe num turbilhão também, né, e tudo, num cavalo, né, com cavalos. Então percebe que há até na lenda, né, há até uma semelhança aqui. Óbvio que essas lendas foram escritas muito posteriormente ao texto bíblico, muito posteriormente mesmo, tá? Última lenda. E a maior de todas, né? Enoque esteve várias vezes no céu. É bem interessante essa daqui. Pois enquanto vivia entre os homens, foi-lhe permitido ver todas as coisas, né, que há na terra e no céu. Numa hora em que ele estava dormindo, lhe apareceram 2 homens muito altos. Olha, nós aqui tendo essa imagem dos anjos, né, como seres altos, né, poderosos, né, e tudo, cujos rostos eram como o sol, os olhos como lâmpadas incandescentes e o fogo brotava de seus lábios. As asas eram muito brilhantes, eram mais brilhantes do que o ouro, as mãos mais brancas do que a neve. Que em pé diante da cama de Enoque o chamaram pelo nome e disseram que Deus o mandou até eles para levá-los ao céu. E aí o Enoque aceita e ele vai, né? Foi na subida, né, indo para o céu, Enoque foi passando por vários céus. Lembra que Paulo vai falar sobre 7 céus? Se eu fui ao 7º céu, não sei, e tudo. Isso é de Enoque, né? Paulo faz algumas intertextualidades. Nessa subida de Enoque, foi passando pelos vários céus até chegar ao 7º céu, né? Quando mostraram-no de longe o Senhor, assentado em seu trono elevado, e todos os exércitos celestiais que o adoravam. Então aqui a gente tem até intertextualidade com Isaías, porque na chamada de Isaías capítulo 6, é que ele vê, né, o Senhor sentado no alto e sublime trono, né? Então, nisso o Senhor deu uma pena a Enoque, uma pena para escrever, né? Que por 30 dias e 30 noites ficou mudo. Olha só escrevendo todas as coisas a respeito dos céus e da terra.
de anjos e de homens e de tudo aquilo sobre o que é próprio, né, para poder instruir uma pessoa. Ao final, ele havia escrito 376 livros, olha só. Depois Deus chamou Enoque e contou-lhe os segredos que nem anjos sabiam, e o mandou de volta à terra com a missão de compartilhar com os homens tudo o que viu e aprendeu. Então, percebe, o Enoque aqui, ele era uma pessoa muito especial, além de ter acesso a Deus, ter passado por vários céus, e é bem interessante porque a lenda conta, eu resumi bastante, a lenda conta o que ele vai vendo nos vários céus. Ele vai vendo anjos, depois ele vai vendo serafins, querubins, ele vai vendo várias coisas, né? Muito interessante, né? E Deus, então, fala que ele deve escrever, né? Que ele escreve, aí faz esse monte de livro e agora ele tem que descer para compartilhar o que ele sabe. Então é bem interessante isso, né? Essas lendas envolvendo esse personagem, né? Tudo isso por quê? Porque o Enoque, ele deixou de ser, né? Ele desapareceu, né? 8ª sessão. E viveu Matusalém 187 anos e gerou a Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque, 782 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 979 anos e morreu. Então, Matusalém, né, ele, né, sua morte trará, ou o homem da lança, indicando um juízo, né, foi um homem que viveu mais tempo do que qualquer outra pessoa citada no capítulo, ele viveu 969 anos, né, e o Lameque aqui não deve ser confundido também com o Lameque da linhagem de Caim. É o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa, tá bem? Esse Lameque aqui, né, é o filho do Matusalém. Aquele Lameque lá era o filho do Caim, tá? Pessoas distintas, tá? Última sessão, né? Sessão 9. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E aqui, né? E chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram os dias de Lameque 777 anos e morreu. Então Lameque, sem esperança, pobre ou poderoso, também é uma possibilidade, e viveu 777 anos, e ele gera quem? Ele gera Noé, né? Então, se a linhagem se o Lameque, né, da linhagem de Caim, era um assassino pior que o seu ancestral, eu explico isso também no vídeo, que eu já botei o link, né? O Lameque da linhagem de Sete foi um homem que confiava na promessa de Deus para a rendição da humanidade. Ele buscava em Deus um consolo ao invés de vingança, como fez o seu homônimo, né? Ele foi o pai de Noé, olha só. Noé, o Noé do dilúvio mesmo, é esse cara que vocês estão pensando, né? Então vamos lá, conclusão daqui da narrativa. E era Noé, da narrativa não, da genealogia, né? E era Noé de idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cam e Jefé, né? Função da conclusão: apresentar Noé e os seus filhos, os sobreviventes do dilúvio. Os sobreviventes porque eles passaram por todo o dilúvio e sobreviveram ao dilúvio, né? Como ninguém da semente de Caim sobreviveu ao dilúvio, todos nós somos descendentes de Sete através de Noé e de seus filhos, e isso é muito, muito bonito, porque Sete foi o filho que substituiu Abel, foi o justo que foi assassinado pelo seu irmão Caim, né? Então vamos lá, concluindo a nossa história. Nossa história não, nosso Sefer Toledot, nossa genealogia, né? Então, nessa genealogia, como eu falei no início, cada nome tem um significado. Adão, homem, ser humano. Sete, determinado ou definido. Enos, mortal ou homem. Cainã, pena, aflição, adquirido, possuidor. Maalalel, santo de Deus ou louvor a Deus. Jared, descerá ou descendente. Enoque, ensino ou consagrado, dedicado. E é bacana ver como que as lendas que a gente acabou de conversar sobre o Enoque tem tudo a ver com o ensino, né? Matusalém, sua morte trará, ou o homem da lança, né, indicando o juízo. Lameque, sem esperança, pobre ou poderoso. Noé, descanso, vida longa, né? Muito bem, se a gente pega os nomes que nós acabamos de botar a tradução e lermos na sequência a tradução, vamos formar duas possibilidades. Olha que interessante. Ao homem, Adão, foi determinada
7. Mortal, a mortalidade, né? Foi determinada a morte, enos, uma penalidade. Mas o Santo de Deus, Malalael, né, descerá ensinando que sua morte trará aos sem esperança ou pobres de espírito, né, descanso e vida longa. Ainda podemos ler: ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para louvor a Deus, e o descendente consagrado como homem da lança trará poderoso descanso. Isso é muito bacana, né? Então, relendo os dois blocos sem os nomes próprios, né? Eu já até fiz isso, né? Mas vamos reler, né? Ao homem foi determinado mortal penalidade, mas o santo Deus descerá, ensinando que a sua morte trará aos sem esperança ou pobres de espírito descanso e vida longa. Já sabe a quem está se referindo, né? Ao ser humano foi definido que o homem foi adquirido para louvor de Deus, e o descendente consagrado com a morte como o homem da lança, e o descendente consagrado como o homem da lança ou do juízo, né, trará poderoso descanso. Isso é tremendo. Meus amigos, isso é tremendo, né? Tremendo mesmo, porque a gente percebe como que a nossa escritura, ela vai além. A nossa escritura vai além do que está expresso na simplicidade do texto, na primeira leitura do texto. E é isso, essa é a minha grande paixão, sabe? É poder ler o que está além da superfície, além do nível literal do texto. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com os seus amigos. E se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e ative o sininho. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você será avisado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.